Bem-vindo ao Durma Com Essa podcast, o podcast que te guia no universo do sono. Eu sou Jorge Pinheiro. Eu sou Guilherme Brassanini. E hoje, Gui, a gente tem uma personalidade especial recebendo nesse episódio. Convidada mais que especial. Exato, estou super feliz dela estar aqui com a gente, hein? E a gente vai falar sobre como transformar a dor em um sonho. Olha que desafio, hein? E para começar, né, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, vou pedir para a Valquíria se apresentar, porque eu acho que nada melhor do que ela mesma para falar como que é essa trajetória de sucesso. E aí, gente, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A honra é toda nossa, estamos muito felizes. É isso, Minha, diretamente de Natal aqui para São Paulo, para a gente gravar esse episódio. E, bom, eu sou fisioterapeuta formada aí há 20 anos, formei em 2004. E é interessante porque quando a gente olha para a formação de 20 anos de carreira, quanta coisa já foi, né? Ultrapassada. Estamos aí, na mesma faixa. E eu sempre gostei muito de atender, então segui praticamente 18 anos aí de prática clínica, mas também gostei muito da carreira acadêmica. Então fiz pós-graduação, mestrado, doutorado, fui seguindo ali, fazendo também a parte acadêmica junto. E junto com isso também crescendo dentro, né, aprendendo a se ponderar mais dentro da parte do empreendedorismo, porque nós somos profissionais autônomos e se a gente realmente entender as estratégias ali, a gente consegue crescer bastante e ajudar cada vez mais pacientes. Então, comecei com um consultório, fui abrindo uma clínica, depois uma empresa de educação digital e hoje a gente tem aí um ecossistema grande da parte da fisioterapia para poder oferecer essas soluções aí para os fisioterapeutas. Olha, é união de muita coisa, hein? É muita coisa. É muita coisa. É professora, faz a parte assistencial, produz conteúdo, ensina e o melhor de tudo, olha aqui, gente. Isso é recente. Temos aqui um lançamento super especial, Você Não É a Sua Dor. Eu já achei o título sensacional, tá? Que legal. Assim, ainda não tive a oportunidade de ler, mas esse já entra na minha cabeceira a partir de hoje. Vou querer feedbacks. Não, isso aqui já, por si só, os números já falam, já é um best-seller, então você aí aproveita e já adquire o livro da Valquíria, porque você tem muito que aprender com essa pessoa tão inspiradora. Então, eu acho que a grande questão, né, Gui? A gente ter convidado a Valquíria é isso, é uma pessoa que inspira, não é verdade? Sim. E toda a história, né? Então eu queria que você começasse a falar pra gente, Val, assim, desde lá do princípio mesmo. O que fez tocar no teu coração para você escolher a fisioterapia? Como que foi essa trajetória de você terminar também a fisioterapia e focar, né, num nicho específico? E construir toda essa carreira de abrir um consultório, treinar pessoas para estar com você e depois falar assim, como eu posso expandir ainda mais meu conhecimento e ir para o digital. Então, a gente queria explorar um pouquinho essa construção do teu ecossistema. Sim. Topa? Que, de certa forma, né, ela vai acabar sendo muito parecida para todos os profissionais da saúde, né? A gente tem um passo a passo ali de tudo que vai acontecendo muito parecido. Só para falar um pouquinho do livro antes da gente falar isso, que, como você falou, né, quem quiser comprar e ler, uma coisa importante o livro ele foi escrito com uma linguagem muito acessível. Então, qualquer pessoa, né, o público leigo mesmo, o paciente que tem uma dor, ele consegue ler e entender. Então, é focado em dor crônica, então, o que é a dor? Ele é educação em dor. Então, por que a minha dor não melhorou até hoje? Porque são muitos pacientes que estão já sem esperança, né? Já fiz de tudo, nada melhora. Tem um capítulo, já fiz de tudo, nada melhora. E aí vai mostrando para a pessoa o que não depende só do outro profissional, depende dela também, a autorresponsabilidade, os pilares de saúde que entra sono também. E depois a gente entra com um plano de ação para ela dar esse próximo passo e sair dessa zona estagnada. Só que ele tem toda a parte científica. Então, todos os profissionais de saúde que lerem o livro, ele tem todo o embasamento científico também atualizado no tratamento da dor crônica. Para todos os públicos, né? Gancho, com certeza. Perfeito. Fica a dica de leitura aí do fim de semana. Fica a dica. Gente, quando eu me formei, voltando, né, a escolha da fisioterapia, eu não tenho uma história bonita para falar, não. Ela realmente caiu no meu colo ali, estava muito perdida sobre o que realmente eu ia fazer, e eu passei no vestibular de fisioterapia e fui fazendo para ver se realmente eu gostava. Eu sempre gostei de esporte, então eu sou uma pessoa que sempre gostei de praticar muita coisa, vôlei e futebol no colégio, e depois entrei no karatê. Então, na época da faculdade ali, eu fiz karatê e, assim, quando eu faço uma coisa, é para fazer mesmo. Então, a hora que você começa a competir, em que você vai vendo o seu progresso, né? Que você, fui no campeonato, ganhei de um faixa verde, ganhei do faixa roxa. E aí, quando eu era faixa marrom, eu participei do meu primeiro paranaense ali de karatê e ganhei de um faixa preta. Nossa, daí eu falei, não, ganhei do faixa preta. Porque quando a gente é faixa colorida, a faixa preta tá no céu. Aí foi
aquilo lá me picou e eu realmente fui campeonato atrás de campeonato. Tanto é que eu fui vice-campeã mundial em 2015, cara. Olha, que legal. Então, assim, eu fui até onde Foi deu mesmo? ali, velho. Eu fui até onde deu. E é muito doido porque, querendo ou não, é muito difícil a gente focar em duas coisas, né? Então, quando eu foquei muito na parte de competição, ela era a minha prioridade. A minha carreira não era a minha prioridade. Então, o meu calendário era focado em campeonatos e não em cursos. Não, era campeonato. Então, só em termos de cronologia, né? Você falou em 2015, você atingiu esse ápice aí da sua competição. Então, a gente tem menos de 10 anos aí de uma mudança Total total nesse perfil, né? E a minha carreira, ela deslanchou depois disso, se a gente for falar. Então, tem muito isso marcado. Mas é aquilo, né? O que você foca, expande. Não tem jeito, né? Exatamente. Dificilmente você consegue expandir alguma coisa que você não tem o foco, né? Então, você focou na parte esportiva, expandiu, você vice mundial, é impressionante o resultado. E aí depois você focou nas outras questões do teu ecossistema Exatamente. que floriram também. A gente consegue fazer várias coisas, mas se a gente colocar energia, ela realmente vai pra frente. Então, quando eu me formei, eu tive aquele momento, eu não sei se na medicina é tão forte isso, mas pra físio quando você sai do mercado, né? Você sai da graduação e você entra no mercado, você se depara com uma realidade que não era o que você esperava. Frustrante, desanimadora, né? Ninguém te fala, vai ser desse jeito. Não, você tá criando uma expectativa, vou terminar, vão me contratar, vão não sei o quê. Quando você sai ali, você fala, é isso que você vai me pagar? Eu falei, não, Deus me livre, eu estudei 4, 5 anos para isso. E aí foi bem frustrante mesmo em 2005. Então eu fiz várias entrevistas na época e falei, não vou me sujeitar a isso não. Então já era rebelde também. Eu falei, não vou sujeitar a isso não. Mas sabe que essa é uma motivação muito importante, né? O incômodo com aquela realidade. É isso que faz a gente mudar, né? Foi mesmo. E aí eu falei, não, sei lá, vou vender. Se eu for vendedor, eu ganho mais que fisioterapeuta. Eu falei, vendedor não precisa nem faculdade. E aí eu entrei, fui realmente trabalhar numa loja. Eu já era faixa preta de karatê, fui dar aula de karatê. Então fui fazendo algumas coisas ali diferentes. Fui até vendedora de Nextel. Lembra da Nextel? Lembro. Até vendedora de Nextel. Foi umas paradas meio loucas. Então foi realmente 2 anos ali bem diferentão mesmo, sabe? A família meio revoltada, né? Pô, minha filha fez faculdade e agora largou o diploma. A gente fica com essa sensação, né? De que eu investi tanto tempo, dedicação. Exato. E não traz retorno se você não mudar a forma como você enxerga o processo, não é isso? Exatamente. Mas identificar também que a Val, desde o começo, teve um conformismo com a situação, né? Tipo assim, eu não quero me submeter a essas condições, né? Eu mereço mais e eu vou trabalhar para que eu consiga mais, né? E eu acho que isso foi o combustível para que você se tornasse o que você é hoje. Se você, às vezes, tivesse se submetido a situações anteriores, você não teria passado pelo que você passou agora, né? Só para falar de valores, na época, 2005, tipo, uma clínica queria me pagar R$300 para trabalhar o tempo todo ali. E trabalhando na loja como vendedor, eu ganhava 600, mais dando aula de karatê 300. Eu ganhava R$900 fazendo essas outras coisas. Ou não seja, sendo fisioterapeuta, né? Eu falei, não faz sentido, a conta não fecha. Então, foi meio 2 anos meio rebelde ali. E aí, na época eu morava em Curitiba, e lá em Curitiba tem as concessionárias de carro, e eu ouvi falar, né? O ambiente vai falando assim, alguém chegou e falou, cara, quem ganha dinheiro é vendedor de carro. Não, vendedor de carro ganha dinheiro pra caramba. Eu falei, é sério? Mas eu nem sei de carro. Não, você aprende. E nessa época tava bombando as vendas de carro, né? No Brasil, né? Sim. Muito. A situação tava boa. Eu comecei a estudar. Falei, não, deixa eu ver quais são os carros aqui, Fiat, Chevrolet, não sei o quê. E comecei a fazer entrevistas para ser vendedora de carro. E aí a entrevista é processo seletivo gigante. Então você vai ter uma galera, aí fui passando, vai ter uma. Aí chegou na última entrevista. O gerente da loja quer falar com você. Aquela última entrevista só para ver se realmente alinha os valores. E nessa hora eu falei, beleza, eu vou. Não sei o que aconteceu. Veio uma luz do além e falou assim, e aí menina, você tem uma faculdade, você é fisioterapeuta, você vai ser vendedora de carro, sabe? Tipo, bateu aquela coisa assim. E eu falei, cara, se eu for nessa entrevista e esse cara oferecer alguma coisa para mim, eu vou ficar feliz da vida e eu vou vender carro pro resto da vida. Porque eu sei que eu vou vender, sabe? Tipo, você fala, não, eu sei que eu vou vender. Eu não fui na entrevista. Falei, não, peraí. Aí liguei pro meu pai, falei assim, pai, quero voltar pra fisioterapia, depois de 2 anos. Falei, quero voltar pra físio, deixa eu pensar aqui, como que eu vou fazer? Tô 2 anos, me formei, não trabalhei, tô 2 anos fora do mercado, preciso começar a estudar de novo. Deixa eu pegar um curso aqui pra voltar pro mercado, um curso que tá em alta, vou investir pra realmente entrar no mercado. Fiz um curso na época, voltado pra parte de RPG, reeducação postural, na época bombava pra caramba. E aí já consegui um emprego numa clínica que me pagou 1.200, olha isso.
Então, já mudou, né? Um curso que eu fiz ali, tipo, já vingou, já recebia mais do que o outro. Falei, não, peraí, agora o negócio vai. Agora eu consigo respirar e pensar, né, na carreira. Exatamente. Mas aí, assim, é começo, né? A gente atende muito convênio, então, assim, na fisioterapia eram 2 pacientes a cada 40 minutos e trabalhando o dia inteiro lá. Trabalhei uns 2 anos naquela clínica, realmente atendendo absurdamente tudo que aparecia. E foi um grande aprendizado. Só que aí, depois desses 2 anos, eu comecei a ficar inconformada de novo. Porque você vê que tem uma galera que passa anos, assim. O inconformismo é latente, né? Ele fica lá, às vezes ele se aquieta um pouco, mas depois ele surge, né? Exatamente. E foi aí que surgiu essa questão da dor pra você? Onde é que entrou isso na sua vida? Foi praticamente aí, Jorge, porque a gente atendia muito paciente com dor. Eu sempre gostei de ortopedia, desportiva, e lá chegava muito paciente ortopédico. Então eu lidava muito com a dor, mas assim, eu posso dizer que eu era uma péssima profissional. Porque eu tinha o que eu aprendi na faculdade, eu fiz um cursinho ali, mas eu não sabia realmente, entendeu? Sabe quando você começa a só replicar? Você tá um dia atrás do outro no automático? Eu não pegava um caso clínico para estudar, eu tava cansada pra caramba. O dia inteiro ali eu não estudava. E aí que começou a me incomodar, porque também não ia ganhar mais, não estava estudando, começa a ficar desatualizado de novo. Aí eu falei, não, peraí, tá errado isso daqui. Eu olhei pra galera que já trabalhava ali naquela clínica 5 anos, 6 anos, 7 anos trabalhando no convênio, do mesmo jeito. Falei, não, gente, não é esse meu futuro que eu quero, não. E aí eu falei, não, o que eu preciso? Investir de novo. Qual é o curso que eu vou fazer, que eu preciso realmente me diferenciar? E aí a parte de dor começou a pegar. Falei, qual o público que eu quero? Não, quero atender dor. Porque dor, a pessoa quando tá com dor, ela precisa de ajuda. Ó, o poder de do nicho, ajuda, né? Poder do nicho, né? E eu acho que tem uma questão também interessante, porque a tua vida estava cheia de funções, né? Você estava ali trabalhando, então assim, você não tinha um tempo disponível talvez para você parar tudo, porque às vezes a gente imagina que eu vou parar as atividades, eu vou arranjar um tempo para começar, mas esse tempo não vem. Na verdade, é você que tem que começar independente de tudo, né? E foi o que você fez, né? Você estava ali no automático, como você mesma disse, não estava tão feliz assim, tão realizada, e começou a surgir essa questão da dor e você teve que acrescentar. Exatamente. Mais um processo na sua rotina pesada. E a gente sabe que os profissionais de saúde, eles vivem essa rotina super cheia de atividades, né? Às vezes eu e Gui, a gente para sentar e reunir, definir coisas, a gente precisa, às vezes, domingo de manhã, 8 horas da manhã, a gente está sentando, às vezes à noite. Então, como que você recomeçou isso tudo, né? Porque talvez muita gente vai estar ouvindo você e vai dizer, poxa, mas hoje te enxergas com todo o seu nicho construído e não entende que isso, o que está te enxergando hoje é um processo transversal. A gente está cortando aqui a vida da Valquíria nesse momento, mas e tudo que veio? Como que você, nesse momento aí, refez a sua trajetória? Esse foi um processo muito importante, porque com certeza eu fiz uma coisa que muitas pessoas não fazem ou não têm coragem de fazer, que é a gente entender realmente aquela frase, eu não tenho tempo, mas se você não tem tempo e você não tirar tempo para isso, você nunca vai ter tempo. Então, para você ter tempo, você tem que tirar tempo hoje. Então, eu peguei a minha agenda e falei, eu trabalho das 7 às 8 da noite. Que horário que eu não vou mais trabalhar? Porque nesse horário eu vou estudar. Então, eu coloquei tempo de estudo na minha agenda. Falei, olha, final de semana eu faço um curso, mas durante a semana eu preciso estudar. Porque eu tinha 40 minutos de almoço lá, gente. E o 40 minutos de almoço... Mal dá pra almoçar mesmo. Então eu falei, não, preciso realmente. E aí eu peguei, eu falei, esse horário é de estudo agora. E comecei a colocar tempo de estudo. Então comecei a investir em formação, só que não dá para estudar só no final de semana. No final de semana você só assiste uma aula. E durante a semana você precisa estar ali realmente estudando. Val, foi aí que surgiu aquela, na tua cabeça, falar assim, tá, eu tô aplicando isso agora nos meus pacientes, tá dando super certo, mas não tem nada igual no mercado sobre dor, eu preciso saber mais e não encontro, e eu quero então começar a ensinar outras pessoas sobre raciocínio clínico e tudo mais. Como foi esse próximo passo, então, na tua carreira, de você falar assim, então agora eu aplico pro meu paciente, mas eu quero também agora ensinar outros fisioterapeutas o que eu faço? Gui, ali naquela época ainda não, ainda era um pouco precoce. Ali quando eu comecei a estudar mais e estudar realmente o caso clínico do paciente, eu comecei a perceber que os meus resultados começaram a melhorar. A minha segurança perante um paciente, porque o profissional de saúde, especificamente o físio, ele tem muita insegurança. Agendou um paciente, meu Deus, e se esse cara vem com uma coisa que eu não sei o que fazer?
E aí eu vou ficar com branco na frente dele. E aí eu vou só avaliar no sentido de só pegar a informação e eu falo, na próxima consulta a gente começa. Pô, como assim? A pessoa te pagou, ela quer que você já faça a avaliação, dê um diagnóstico, inicie o tratamento, mostre para ela o plano de tratamento. Tem que ser tudo isso na avaliação. Então, nesse momento eu comecei a perceber que eu comecei a ficar diferente dos outros fisioterapeutas em relação à segurança, em relação a ter um conhecimento maior, mas eu ainda não tinha essa ideia do quanto o raciocínio fazia diferença nisso. Porque a gente é muito focado, né? A gente tem muito curso, aprenda a avaliar, aprenda a tratar, mas ninguém fala dessa ponte. Tá, mas como que você vai da avaliação para o tratamento? Como que você... Porque, assim, uma coisa é pegar uma pesquisa e eu tenho um protocolo. Olha, foi usado um protocolo de sono X. Tá, mas o perfil das pessoas que estavam nessa pesquisa, ele é muito redondinho. E o cara que está no seu consultório, ele não é exatamente aquele. Ele se assemelha, mas tem várias outras coisas que fogem. Como que eu vou juntar isso e fazer algo mais personalizado para ele, baseado nessa evidência? Então, o nosso raciocínio, a nossa habilidade, ela entra muito nisso, né? De ajustar para a realidade. Pô, outro dia eu ouvi uma história que é o cara que era, por exemplo, que entra muito na questão de vocês, um cara que é fisiculturismo, tá treinando para um campeonato, e daqui a pouco o cara tem que acordar no meio da noite para tomar um suplemento. Porque se ele não tomar aquilo lá, daqui a pouco ele não vai atingir a quantidade de músculo, o peso que ele vai ter lá. É muito específico. Você não vai achar uma pesquisa vinculada tão para isso. Então, você vai ter que juntar muitos dados, pensar, raciocinar como que eu coloco isso na realidade dessa pessoa, o que é menos pior para ela e vamos ver como que vai ser. Então, existem muitos desafios que vão aparecendo, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, mas no momento eu acho que a gente não tem essa noção ainda do quão bom a gente vai ficando. Eu acho que é uma maturidade, né? Depois você vai, peraí, aquilo que eu fiz lá era vinculado a isso, mas eu não tinha noção ainda. Então daí você levou toda essa prática, começou a levar para o seu consultório e crescendo no consultório. Então o próximo movimento provavelmente foi crescer o consultório próprio, particular? Foi isso? Mais ou menos, Gui, porque eu estava nessa clínica, eu percebi que, falei, não, convênio eu não quero mais, então quero atender particular. Mas eu ainda sofri bastante com a questão de captação de paciente, que é algo muito difícil, né, para quem é profissional de saúde, porque você fica, cara, eu vou pegar paciente aonde? Eu vou alugar um espaço para bancar a despesa? Será que eu dou conta? Em Curitiba não era tão barato eu alugar um espaço, falar, será que os pacientes vão vir? Então eu fui um pouco mais para um home care. Falei, não, vou atender em domicílio, vou alugar um cowork, por exemplo, lá tem um estúdio de pilates que ela me aluga uma sala e ela já tem alguns pacientes ali dela. Então, assim, comecei a pegar muitas coisas diferentes. Curitiba é muito bairrista, assim como São Paulo. É muito difícil uma pessoa sair de um bairro muito longe para ir para outro, a não ser que ela tá passando por lá. Então, tem que começar a entrar ali para sentir como que eu atraio as pessoas desse bairro aqui. Era mais fácil eu ir do que, às vezes, né, chamar pessoas de muito longe ali. Então, eu sofri bastante. Por mais que eu estivesse investindo, estivesse tendo mais resultado, mas financeiramente eu ainda não tinha um rendimento legal. Porque eu sofri ainda muito mais com essa captação. E aí, bateu um pouquinho mais o lado da docência. Porque nessa hora, como eu estava estudando bastante, e aí eu virei monitora de uma pós-graduação, e eu estudando muito, no final de semana eu estava ali, dedicada, ajudando os professores. Aí apareceu a oportunidade para mim. Falou assim, você quer se tornar professora nossa? Eu virei professora de pós-graduação antes da graduação. Então eu já comecei dando aula na pós, falei, não... Você, tipo assim, como se fosse o diretor da escola, né? Tipo, ele não falou isso pra mim, mas com certeza ele olhou e falou assim, essa menina parece que é boa. Deixa eu arriscar ela aqui pra ver o que dá, né? Porque como monitora eu tava muito bem. Então eu fui desenvolvendo essas habilidades ali, tipo, sendo a ajudante do professor. E aí na hora que chegou a minha vez, falei, cara, agora é a minha vez. E tem uma questão também que eu acho interessante, é que você teve essa mudança aí na assistência dos seus pacientes, certo? Total. E aí veio agora um outro passo, que é você dizer, bom, agora eu preciso seguir aí para a área da pesquisa também, né? Exato. E parece que a gente tem, assim, uma escolha, né? Ou você é pesquisador, ou você faz assistência. Um outro. Então, parece que não dá para juntar as duas coisas. Na verdade, você é o case de sucesso que dá para juntar as duas coisas, né? Então, como que surgiu aí esse mestrado, esse doutorado aí numa área que você já estava lá muito, muito bem, de mão na massa, mas agora, não, além de mão na massa, eu quero produzir conteúdo, eu quero produzir ciência e pesquisa no Brasil, que também é bem desafiador, né? Total, não. E assim, às vezes falando parece que foi fácil, foi extremamente difícil. Então eu tinha muito essa dualidade. Não, beleza, quero fazer mestrado porque eu comecei a pensar em ser professora universitária.
Falei, não, acho que ser professor universitário eu vou gostar. Tô gostando de dar aula na pós, tal, né? Comecei a criar esse sonho em mim, que não tinha antes, de forma alguma, imaginava. Eu, na faculdade, ia apresentar um trabalho, eu tremia, gente. Não, Deus nunca ia ser a pessoa, eu apresento. Não, tava fora, fugia. Jamais a Valquíria seria professora, né? Jamais, não, jamais mesmo, de verdade. A voz falhava, tremia pra caramba, não, tava fora. E aí, entrando no mestrado, eu sofri muito, porque na minha faculdade eu não tive iniciação científica. Então, assim, cientificamente eu falei, meu Deus, Tava o que eu crua, aprendi? né? Crua total. A minha orientadora sofreu demais. Eu falei, cara, do zero ali, vamos aprender, vamos entender, vamos fazer as paradas aqui acontecerem. E aí, no mestrado, é muito difícil, que a gente falou, né? Focar nas duas coisas. Então, por mais que eu estivesse atendendo alguns pacientes, eu não focava na captação, eu foquei no mestrado. Falei, não, vou fazer mestrado? Vou fazer mestrado. Eu atendia pacientes, mas eu não tinha uma agenda gigante de pacientes, porque eu não conseguia focar nas duas coisas. Então, foi o mestrado. Terminei o mestrado, falei assim, agora eu quero arriscar aí ser professora de uma universidade, E aí apareceu a oportunidade de uma universidade estadual para ser professor substituto, que inclusive era que eu me formei, que era em Guarapuava. Falei, vou, 2012. Falei, vou. E tive um ano a experiência lá de estar ministrando aula com a galera e foi muito legal. E nesse ano eu não atendi, porque eu não conseguia também, porque era full time ali. Só que aí, 2013, só que aí venceu esse contrato, em 2013 falei assim, agora? Sabe, tipo assim, parece que chega final do ano, eu falei, agora? Cada ano é uma incerteza. Pô, 2013 eu tava indo para quase 10 anos de formado, gente. Então, assim, você fica naquela, eu falei, meu, aí começa a vir a crise existencial, né? O que eu construí, né? 10 anos formado, e aí, não sei o quê. Não tenho um faturamento da forma com que eu gostaria, já fiz mestrado, já fiz isso, já fiz aquilo. Aí começa a rolar. E aí eu recebi um convite de uma universidade particular, que era em Ponta Grossa, e eu costumo dizer que em 2013 foi o pior ano da minha vida, porque foi o ano em que quem já deu aula em faculdade particular sabe que as horas que você tem é para dar aula, não é para preparar. Então, eu tinha 30 horas dentro de sala de aula. Imagina o quanto eu tinha que preparar essas Conteúdo, aulas. né? Que eu nunca tinha dado Fora, essas aulas. Então, assim, era surreal o quanto eu tinha que estudar fora isso. E eu estava atendendo numa clínica também, lógico que pouco, não tinha condição de atender muito. Ou seja, eu estava trabalhando tanto que o karatê, que na época que eu competia com nível legal, eu não estava conseguindo treinar. Eu tava sem energia, sabe quando você sente, você fala, eu não tô dormindo bem, eu não tô me alimentando bem, eu não tô treinando, eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ter um monte de alergia, eu comecei a ter um monte de coisa. Então, foi um ano extremamente difícil. Só que mesmo sem treinar karatê, eu ainda queria competir. Então, ainda ia, eu conseguia me dar bem ainda. E aí, eu fui num campeonato regional, ali em Pitanga, no Paraná, e nesse campeonato regional, a gente no karatê, não sei se vocês já viram karatê tem o kata, que a pessoa faz o movimento sozinho. É uma apresentação, é bonito, é plástico. E ela faz lá com kime, força, é muito bonito. E tem o kumite, que é a luta, que aí tem as suas regras ali. E uma outra competição que é meio que junta os dois ali e faz... E aí eu tava na final das 3, eu ganhei 2, e na terceira que eu fui disputar, que era o kumite, a luta, eu tava perdendo por um vazare. E aí eu fui dar um chute. Na hora que eu dei um chute frontal, a menina segurou minha perna. No karatê, se alguém segura a perna e passa e te joga no chão, é ipom, você perde na hora. E na hora que ela segurou minha perna, eu falei, eu não vou levar ipom dessa menina, não. Cara, eu segurei o joelho, eu girei em cima do joelho de apoio. Nossa. A LCA foi embora na hora. Eu girei ali, caí, pá! Um estalozinho, gritei, aquela dor insuportável na hora, aí chega o pessoal para ajudar. Falei, não, tô bem, né? Coisa de atleta, eu tô bem, vou levantar. Na hora que eu levantei, meu joelho tava bambo, sem propriocepção nenhuma. Ainda brinco com o pessoal, falei assim, quase que eu pensei no Karate Kid aqui, né? Falei, eu vou levantar uma perna e eu vou terminar com a outra. Mas eu tava perdendo, eu tinha que ir atrás, não tinha como. Se eu tivesse só que defender, né? Aí eu perdi essa luta. Voltei pra casa, eu morava a 150 quilômetros, dirigi, depois joelho uma bola, inchado pra caramba. Fui no ortopedista fazer os exames, aí ele falou assim, não, fez um raio-x, falou, não, fez o testezinho ali e falou, não, rompeu não. Falei, beleza, vamos fazer fisioterapia. 3 semanas de fisioterapia, fortalecimento, papapá, voltei pro karatê. O primeiro treino, fiz um movimentozinho ali, meu joelho já foi pro chão de novo. Eu falei, não. Rompeu mesmo. Eu falei, eu queria acreditar que não também, mas... A gente tenta se enganar, acho né? que rompeu mesmo. Aí fui no outro ortopedista, fizemos a ressonância e tava em Curitiba na época. Eu lembro que quando eu peguei a ressonância, eu tava no meio de um shopping.
Não era que a gente não aguenta. Falei, eu vou olhar logo esse negócio aqui. A gente não aguenta. Na hora que eu vi lá que tinha ruptura, ligamento cruzado anterior, nossa, eu desabei de chorar nesse shopping. Se eu começar a falar, eu choro aqui, porque é muito. Para um atleta, né? É um importante. peso muito importante. Não, muito isso. importante. É um Desenhar impacto o que gigante, você vai ter né? que fazer, né? Cirurgia, recuperação. E ainda mais como físio, sabendo do processo, da reabilitação. Tipo assim, não tem magiquinha, não tem forma. Cara, eram 6 meses. Na época, hoje é 9, mas na época eram 6 meses. Eu falei, cara, 6 meses longe. E era um cenário complexo da sua vida, né? Porque você estava trabalhando muito na faculdade, né? Dando muitas aulas, talvez sem muito tempo para outras coisas. No esporte, que era uma coisa que te dava prazer, Escape, né? aconteceu isso, né? E aí, e agora, né? Total. É aquele momento que você para. Eu cheguei em casa, nossa, sabe, tipo aquela história, eu chorei 3 dias de treino. É isso. Eu não parava de chorar. Eu não sabia. Aí é exatamente, você olha pra sua vida, você fala, meu, tava uma merda isso aqui, eu nem sabia que podia piorar. Tipo, não sei o que fazer, e chorava, e chorava. Só que aí tem uma coisa que eu falo, que é a hora que vem o medo. O medo de você continuar no mesmo lugar daqui a 10 anos. Porque eu tinha praticamente 10 anos de formado. E eu falei, cara, será que daqui a 10 anos eu vou estar no mesmo lugar? Desse mesmo jeito, vivendo essa mesma frustração? E é esse medo de ficar parado, estagnado, que faz com que você tome uma atitude. E aí eu falo que esse foi o meu dia do chega. Eu falei, chega, eu não vou viver mais essa vida medíocre que eu tô vivendo. E aí eu peguei o computador, abri e digitei. Na época eu queria ser professor universitário, eu falei, digitei concurso federal para professor de anatomia. Isso é o que eu domino, eu manjo pra caramba anatomia, eu passo em qualquer lugar. Digitei lá, apareceu Mato Grosso, Rondonópolis. Falei, é esse. 2 meses depois daquele dia era a data do concurso. Só que aí veio o problema. Como que eu presto um concurso sem estudar? Que hora que eu vou estudar para esse concurso? No meio disso tudo, No né? meio disso 30 tudo. horas só de aula, né? Fora as... Peraí, Caio, peraí, como que eu vou estudar para esse concurso aqui? Eu tive 15 dias de cirurgia, né? Afastada. Fiz a cirurgia de LCA, de reconstrução. Fiquei 15 dias morrendo de dor, com o joelho uma bola. Levantava de manhã, quase queria chorar, náusea de tanta dor, um negócio pra doer pra caramba. E fazendo resuminho de anatomia na cama. Fazendo resuminho, lendo todos os capítulos do livro de anatomia, resumir. E aí fui lá fazer o concurso. Passei na prova teórica, que é a primeira prova, tinha 60 pessoas, passei, 6 pessoas passaram para a prova didática, que era a segunda prova. Faz um sorteiozinho, 24 horas depois você tem que dar aula ali do que é sorteado. De Caiu o qualquer sistema tema, né? urinário, qualquer um dos temas. Caiu o sistema urinário, falei, cara, é a melhor aula da minha vida que eu vou dar aqui. Aí eu gosto muito de desenhar, gosto de esquema, aí fiz uma aula boladona. Falei, não, vou pro quadro, vou fazer uns esquemas aqui, é nefro pra um lado, pra não sei o quê. Aí joga um slide, joga uma foto disso aqui. Que era o seu formato de estudar, né? Muito, Era o seu formato de estudar. Você transferiu essa didática como gostaria que te ensinassem, né? Exatamente. E eu tive uma dificuldade muito grande na reabilitação, pode ser que até hoje a gente não sabe o que aconteceu, mas eu não consegui, enfim, o tempo foi passando e foi ficando muito atrasada a minha reabilitação. Então, tipo, eu não tirei a muleta quando tinha que tirar, eu não conseguia, eu tinha muita dor. Então, 1 mês depois da cirurgia, que foi o concurso público lá, aula didática, foi o primeiro dia que eu fiquei sem a muleta. Então, eu dei aula assim, com o joelho uma bola, morrendo de medo, mas na hora eu nem lembrei dele. Foquei na aula ali. E a parada foi. E aí eu passei nesse concurso e fui embora. Fui embora pro Mato Grosso. E aí começou a nova fase, cara. Porque aí mudou completamente. Professora concursada e... Tem um detalhe muito importante. Quando eu cheguei lá, como era para curso de medicina, eu podia escolher se eu ia ser 20 horas, 40 ou DE. Então, geralmente, as pessoas escolhem entre 20 e 40. O DE, muitas vezes, são os profissionais da saúde que querem viver da faculdade. Né? Eu ganho 40% a mais para ser dedicação exclusiva. E quando eu cheguei para assinar, eu falei assim, eu quero 40 horas, DE eu não quero não. Eu deixei de ganhar 40% do salário, porque eu queria ter meu consultório, eu já sabia. Falei, eu quero ter meu consultório, eu quero fazer propaganda, porque eu não quero ficar fazendo escondidinho, para falar, não, eu atendo ali, mas ninguém pode saber, porque senão vai dar problema. Eu não, quero fazer propaganda. E aí eu falei, e aí a mulher olhou para mim e falou assim, nossa, ninguém pede isso. Falei, pois é, mas eu não quero. Então tinha uma construção, esses passos, eles não estavam totalmente soltos aí nesse processo, né? Você estava construindo aí uma trajetória que está culminando com o que você é hoje, né? Então, assim, eu quero ter tempo para atender, quero ter tempo para poder estudar, não quero ficar exclusivamente aqui, né? E aí você, como professora... Agora você já não estava mais aquelas 30 horas sacrificantes, mas estava 40 horas que você se dedicava a outras funções, não só de estar na sala de aula, né? Porque as 40 horas muda. E aí veio um doutorado aí, foi isso? Aí quando eu entrei ali, primeiro veio o consultório,
que eu falei assim, agora eu banco um consultório. Falei, agora é um consultório. Fui lá, escolhi, abri, falei, olha, agora vamos fazer. E é muito doido, porque toda a parte de captação que eu não fazia lá antigamente em Curitiba, ali eu fiz tudo que eu podia. Vesti lá, eu brinco com meus alunos, falo assim, põe a faixinha da sua profissão, que eu sou fisioterapeuta, qualquer lugar que eu chegava, todo mundo ia saber que eu era fisio. Nova na cidade, cheguei com um tratamento diferente, ó. Vamos lá, vamos lá. E no segundo mês, gente, no segundo mês, eu não tive, como que eu posso falar? Despesa nenhuma. Segundo mês já tava tudo pago ali, o negócio foi só crescendo. Um ano, assim, tava bombando o consultório numa cidade que ninguém me conhecia. Do zero, 200 mil habitantes. E aí que veio o doutorado. Porque ali na Universidade Federal você pode se afastar para fazer um doutorado. Então não era um momento que eu falei, não, quero fazer um doutorado. Não, eu queria, mas ainda não sei quando vai ser. Só que ali você vai entrando numa fila e chega o seu momento. E aí chega, você quer fazer? Você quer se afastar agora para fazer? E aí, como eu estava na fila, eles perguntaram, você quer se afastar para fazer? Eu falei, poxa, se eu tenho direito, então tá bom, eu saio. E aí, como você é concursado, você ainda recebe salário, né? Então tem algumas vantagens ali. Só que eu não quis, eu queria fazer em São Paulo o doutorado. Só que eu não quis morar em São Paulo, porque eu tinha um consultório que estava bombando. Eu falei, não, meu consultório tá bombando. Eu vim e voltei de São Paulo toda semana. Então, eu atendia segunda, terça e quarta, saía de lá quarta-feira à tarde, no final da tarde, viajava de noite, chegava em São Paulo, assistia aula quinta, sexta e voltava sábado para lá. Durante um ano, toda semana, vindo para São Paulo para fazer o doutorado. E aí depois eu tinha um sonho de ir para o exterior, fazer uma parte no exterior, doutorado de sanduíche, consegui a bolsa da CAPES, fui para lá, fiquei 6 meses na Espanha, foi incrível, né? Incrível, de verdade, vale a pena. Esse foi o momento mais difícil, porque eu tive que fechar o consultório. Então, se foi uma decisão difícil, eu falei, cara, é um sonho, mas esse sonho vai me custar caro, porque eu tô falando de um consultório fechado 6 meses. Eu falei, não, mas vale a pena. Eu vou viver com o dinheiro da CAPES aqui esse tempo e vamos lá. E foi incrível, de verdade. Mas o mais interessante que é quando eu voltei para lá, eu peguei a minha lista de pacientes e falei, gente, voltei do doutorado, já estou atendendo, em 2 meses o consultório estava cheio de novo. Então, assim, foi uma parada ali surreal. Eu acho interessante em muitos aspectos a sua história, mas tem uma questão que me chama muita atenção, é que quando a gente está num desafio profissional, a gente tem 2 saídas, né? Uma delas é investir no que eu já estou fazendo e outra coisa é mudar a rota completamente. Total. E a gente vê muita gente mudando a rota, né? Porque não encontra talvez tanta luz assim para reforçar aquilo. Ele diz, poxa, eu fiz fisioterapia, no Brasil é difícil, não valoriza esse profissional. Então você optou por continuar na sua formação, né? Porque Sim. Talvez lá no karatê você ia ter muito sucesso, se não fosse a sua lesão, você teria continuado, mas você disse, não, você é fisioterapeuta, é o que eu estudei. E como que foi isso para você, né? Porque eu acho super interessante, porque a gente reforçar o que a gente é um desafio. É um desafio. A gente continuar persistindo no sonho, na nossa crença, tudo aquilo que me fez chegar até aquele momento, né? Então, isso foi uma decisão clara, disse, vou continuar na fisioterapia. Sim. E sabe o que é interessante? Porque eu sou muito pé no chão. Então, eu não sou aquela pessoa que fica criando sonhos se eu não consigo acreditar que é possível. Então, como eu falei, em muitos momentos eu jamais imaginei viver o que eu vivo hoje. Então, jamais imaginei que eu teria tudo que eu tenho, que eu ia construir essa comunidade, esse movimento gigante na Físio. Eu lembro que na época, lá em 2017, eu sonhava de ser convidada para congressos. Falei, não, será que algum dia alguém vai me convidar para dar uma palestra num congresso, né? Isso, 17 já. Pô. Que daí eu tava ali, porque eu já estava voltando do doutorado, né? E eu, já tenho doutorado e tal, e eu não recebo convites, assim. Eu já dava aula em pós-graduação, rodava o Brasil, mas para congressos geralmente é um pouco mais nichado, né? Tipo, pegava ali, será que alguém vai me convidar um dia? E sabe que eu fazia trabalho de mentalização. Eu falei, não, fechava o olho, imaginava alguém me convidando, uma plateia cheia. E, nossa, até me emociona. E assim, a gente vai... Como eu falei, a gente tem alguns sonhos, mas tudo dentro do que eu acredito que era possível. Eu não sonhava com nada que não era possível. Então, assim, o consultório bombou, aí que eu comecei a pensar, será que eu posso ter uma clínica? Porque eu não pensava já, não, eu quero ter uma clínica grande, gigante, bombando. Não, peraí, consultório encheu. É possível agora, será que eu posso ter uma clínica agora? Porque eu não dou mais conta de colocar mais ninguém na minha agenda. Será que faz sentido? E aí, de um ano para o outro, falei, não, agora vamos abrir uma clínica.
E aí a gente construiu esse sonho. Eu falei, não, vou alugar um espaço, vou fazer isso, vou colocar 5 fisioterapeutas, várias especialidades aqui dentro. Já tenho uma galera que me conheceu aqui, né? Em pouco tempo já consegui fazer meu nome. É muito legal que lá no Nordeste o pessoal fala assim, faz teu nome. Quer ver isso? É super faz teu comum nome. isso. Eu sou do Nordeste, então faz teu nome. Faz teu nome. E aí eu falei, não, então... E aí que entrou, Gui, a questão que você me perguntou do treinamento, vamos dizer, de entender o que era mais importante. Porque quando você vai abrir uma clínica, você pensa, eu tenho quantos anos de profissão? Eu já tinha na época 16. Como que eu ponho alguém agora para trabalhar comigo e eu confio nessa pessoa? Eu não tenho como ensinar tudo que eu sei para ela. E nem ficar ali vistoriando tudo Não que a tem pessoa como. faz, né? Aí você tem 2 possibilidades. Você contrata um recém-formado para você ensinar, ou você contrata alguém que já tem uma super experiência que talvez tenha valores diferentes do seu. E eu falei, e agora? Eu falei, eu quero um recém-formado. Eu vou pegar a galera que eu vou ensinar. E aí eu parei nessa, falei, como que eu vou ensinar? Qual que é o máximo que eu consigo ensinar no menor tempo possível? Porque essa pessoa precisa começar a trabalhar já, a gente já vai colocar paciente aqui e tal. E aí eu contratei recém-formado, e aí que eu parei para olhar tudo que eu já tinha estudado, a forma que eu atendia, para organizar isso, para metodizar isso. Eu falei, não, como que eu avalio um paciente hoje? Porque às vezes sai no automático, foi. Não, peraí, vamos organizar, vamos fazer uma ficha, vamos não sei o quê. E aí eu parei para organizar. Para pegar a metodologia. Eu falei, isso. Quando chegar uma patologia tal, raciocínio é esse. Quando chegar não sei o quê. E eu falei, acho que é isso. E eu comecei a treinar essa galera. Os fisioterapeutas que eu chamei ali, falei, treinando. Então, assim, treinamento era mais que semanal, né? Porque ali realmente foi intensivo. Treinando a galera, estudando junto, atendendo junto e vamos lá. E aí, depois de 3 meses de uma fisio recém-formada que eu tinha contratado, saiu uma paciente na recepção e falou assim, ela é maravilhosa. Eu falei, o quê? Um paciente que chega com dor é atendido por um fisio meu que tem 3 meses de formado e a paciente olha para mim e fala que ela é maravilhosa. Eu falei, uau, isso. Como que eu posso pegar um fisioterapeuta recém-formado e fazer com que ele tenha segurança e um mínimo de conhecimento para gerar um resultado para esse paciente? Aí eu fiquei encantada com isso. Detalhe, né? Era a pessoa que não conseguia falar em público, se tremia toda, né? Exato, e agora tá treinando aí um exato. profissional, né? Então, Exato. eu acho também essa sensibilidade que você teve para entender todas as etapas do processo. Então, a partir do momento que você começou a treinar e viu que você construiu um profissional dentro das suas expectativas, dentro daquele profissional gostaria de aprender, e agora validado por um paciente que diz, pô, foi incrível, né? Maravilhoso. E aí veio, né? Poxa, como que eu posso replicar isso para outras pessoas e transformar isso num modelo, né, de educação continuada, de educação profissional, que é o que você criou, né? O método raciocínio clínico avançado, não é isso? Exatamente. E aí que eu comecei a olhar, falei, poxa, todo mundo vem de avaliação, todo mundo vem de tratamento, mas o ouro realmente do negócio, que é pensar, que é estudar, que é entender, que é raciocinar, ninguém fala tão abertamente sobre isso. Só que se eu falasse só raciocínio clínico, ia parecer que é tipo mais do mesmo. Ah, não, eu vou fazer um raciocínio clínico. Não, peraí, gente, esse aqui é avançado. Aí na época a gente criou o nome, Tô falei, te entregando gostei mais, desse nome. né? É avançado, é diferente. Não é o que você aprende na faculdade. A faculdade é completamente diferente. E aí, como eu era professora de anatomia, eu manjava muito de anatomia, então eu pego alguém e falo assim, dá uma olhada aqui, você não sabe isso, você não sabe isso, você não sabe isso. A pessoa, não, é verdade, eu não sei. Então, deixa eu te mostrar, se a gente for para esse caminho, então, sim, eu comecei a captar a atenção dessas pessoas mostrando, você realmente não sabe coisas que é importante, que no seu atendimento vai fazer diferença. E se você raciocinar por esse lado aqui, você pode ter muito mais resultados mais rápidos, resultados mais acelerados. Então, a gente começou a pegar mais atenção do público do fisioterapeuta nas redes sociais, quando a gente começou a fazer um trabalho mais forte, porque eu estava ali entendendo realmente quais eram as dores, os desejos que eles queriam. E eu vivi isso também, né? E aí, esse movimento seu aí foi começar a mostrar para os outros. Você foi para a rede social, foi isso? Foi, então. Aí em 2018 eu abri essa clínica, treinei esses físios ali isso na em clínica. Rondonópolis ainda? Em Rondonópolis. Tá. Treinei esses físios e comecei a ver, poxa, qual o tempo mínimo que eu consigo fazer um recém-formado conseguir realmente ter mais segurança, né? E comecei a mapear as principais patologias que chegavam, como que eu poderia ensinar para facilitar. E aí, em 2019, foi quando... Porque assim, em 2018, eu dava aula no Brasil inteiro em pós-graduação. Então, assim, eu fui a pessoa que viajava o tempo todo. Aí atendia praticamente, atendia muitos pacientes, treinava a equipe, tinha
fazer gestão de clínica, tinha universidade, dava aula na universidade, ainda tinha que rodar o Brasil dando aula de pós. Entregava o seu ouro, talvez, para outras pós-graduações, né? Não, foi incrível em termos de Não, treinamento, a gente mas exercita, com certeza você fica, caramba, eu não tenho qualidade de vida, não tem como. O relacionamento começa a complicar. Eu falei, pô, não fica em casa, aí fica difícil. E aí 2019 foi o ano que eu parei, que eu falei assim, não, peraí, aí de novo, gestão de tempo. Se eu quero tempo, eu preciso doar tempo nesse momento. Eu falei, não, peraí, se eu quero digital pode ser uma forma de otimizar, de eu não viajar tanto. Aí eu comecei a estudar sobre digital. Aí eu fui lá e falei assim, como que eu posso aprender mais? Porque na época, vocês lembram que tinha muito curso EAD já aparecendo. Começou, EAD, né? o nome Exato. EAD aparecia. Era com esse título, na EAD. verdade, né? E aí eu falei, deixa eu comprar uns cursos para ver. Aí eu comprei alguns cursos de fisioterapia. Quando eu assisti, eu falei, nossa, que curso ruim. Eu olhava um curso de 2 horas, de 4 horas, falei, a pessoa aprende o quê nisso aqui? Eu quero um curso que transforme a vida da pessoa, eu quero que ela lembre de mim. Eu não quero uma coisinha que ela faz ali, não, eu quero que ela lembre de mim quando ela estiver atendendo o paciente. Como você falou, discussão de caso clínico, eu quero que ela chegue para mim e fale, ó, meu paciente chegou assim, eu fiz isso, não funcionou. Que lado que eu vou agora? Vamos conversar, vamos discutir. O básico que você todo mundo acertou? já faz um pouco, né? Então, como que eu posso oferecer o a mais, né? Exatamente. E aí, esse eu acho que foi um dos ouros quando a gente começou. Porque eu estudei, eu aprendi como eu deveria fazer, me posicionar nas redes sociais, como que eu ia atrair essas pessoas para mostrar que elas realmente precisavam aprender sobre isso. E aí a gente lançou a primeira turma em janeiro de 2020, do RCA 360, que é esse de raciocínio Você clínico já estava avançado. com o Instagram forte nessa época, 2020? Como é que era? Eu não chamo... Forte, não no número de seguidores, mas talvez era um público O que era engajamento, bem né? fiel, assim, já. Ele era, mas assim, o meu Instagram, sabe aquele Instagram de profissional da saúde que você posta, O palestrei que em é tal lugar. dor, né? Perguntas, tinha conteúdo né? para paciente e tinha, tipo, status de autoridade, né? Palestrei em algum lugar, ou dei aula, no caso eu dava muitas aulas, dei aula em, sei lá, São José dos Campos, dei aula na Bahia, dei aula no Rio Grande do Sul. Então tinha esse quesito de que aumentava a autoridade, os alunos que eu ia conhecendo de uma cidade em outra, mas assim, não tinha um conteúdo específico do que eu fazia, sabe? Por exemplo, eu dava aula de anatomia, eu não fazia conteúdo de anatomia. Não tinha isso. E aí que eu comecei a entender, acho que dezembro de 2019 foi minha primeira live. Nunca tinha feito live antes. Então foi porque falaram, ó, você quer, tem que fazer. Eu falei, e eu sou obediente. O cara falou que tem que fazer, não, é isso? É assim? Beleza, eu vou fazer. E aí vai fazendo. Então, em janeiro de 2020, a gente lançou nossa primeira turma digital no online. E foi muito legal, a gente já teve 65 alunos na primeira turma. Então eu falei, cara, essa parada parece que é legal. E olha uma outra coisa interessante, como eu falei que eu queria um curso que transformasse, eu falei, um curso que transforma não custa 197, não custa 297. Eu falei, meu curso vai custar 2.497. Porque você sabe que no digital tudo é 7, né? E sabe que eu acho, isso que você está falando exatamente agora é um divisor de águas muito importante na vida do profissional que vai ensinar e que vai atender. Porque a gente não sabe precificar o nosso trabalho. E quando eu falo trabalho, eu não estou precificando só aquela horinha de aula. São 20 anos que você construiu para você estar ali dando essa aula, não é isso? Exato. Então, eu acho que você chegou... Não dá para transformar a vida de alguém num curso de R$297. Porque isso parece uma promessa que não vai se cumprir. Exatamente. Então, você entender o que você estava entregando e ser justo, né? Não é ser justo com o que você está construindo. É a transformação que você consegue gerar com aquilo, né? Então, assim, às vezes se você coloca também o valor num produto muito baixo, você atrai pessoas que estão só curiosas para saber, deixa eu ver o que vai ser isso aqui. Não vai engajar no teu projeto. E aí você não consegue criar também uma comunidade forte que engajou com aquele conteúdo, que engajou com você e levou isso para frente realmente, os resultados, né? Teve de fato resultados. Então, às vezes a gente pensa, poxa, quanto que eu vou cobrar? Depende, qual público que você quer atrair. Eu acho que tem que pensar primeiramente nisso. E eu acho que a tua intenção foi sempre falar assim, eu tenho um produto muito bom e meu público é um público que realmente quer aprender isso daqui, esse raciocínio clínico avançado. Ele quer desenvolver mais a parte técnica dele. Então, ele vai pagar por isso, mas ele vai ter resultado. Exato. E aí você, eu acho, começou a ver os resultados das pessoas que faziam o seu curso
viraram com certeza aí prova social de que estava funcionando, né? É que você Total, sabe a sua Gui, entrega, total. né? Você sabe a sua entrega, exato. conhece, Exato. então não tem como. E assim, tudo que a gente faz, é o que a gente falou, né? Tem que colocar foco, tem que colocar energia. Nossa, essa primeira turma era um foco total. Eu falei, gente, se alguém não tiver resultado aqui é porque realmente não estudou, não quis. Porque eu tava ali, tipo, totalmente focado naquilo ali. E E de aí, quantas horas era o curso, Val? Só para entender. então, na época, o certificado ele tinha 60 horas. Olha só. Ele não era um curso tão grande, mas assim, eu Mas comparado com o que tinha no mapeei- mercado, né? Que era de 2, 3 exato. horas. Eu mapeei as patologias e eu fiz um cronograma de 4 meses. Que eu falei assim, cara, em 4 meses, porque era o tempo que eu vi lá na minha clínica. Uhum. Falei, 3 meses é profissional. Não, em 4 meses você vai ser outro profissional. Falei, eu garanto. Em 4 meses, todas as patologias aqui, você vai ter outra visão, você vai ter outro raciocínio para atender. Eu duvido que você não vai ter resultado, cara. É impossível. E fazendo trocadilho, né? Porque você enxergou a palavra dor muito além, né? Não é só a Exato. questão Dor do física. da dor física. Na verdade, você entendeu como que esse profissional da fisioterapia sofria, literalmente, ao sair da faculdade, se deparar com um mercado de trabalho competitivo e Total. pouco recompensador, né? E você disse, olha, essa dor aqui eu trago uma resposta para isso, né? E aí, os passos, porque eu acho que muita gente às vezes fica curioso com isso, né? Que passos você segue? Então, você falou aí que veio toda essa construção, desde da faculdade, treinando para sua clínica, até que você lançou a sua primeira turma. E dá aquele friozinho na barriga, né? Dá, claro que A- dá. Da borboletinha claro que dá. fica mexendo. E o que você sentiu de mais desafiador para lançar essa primeira turma? Porque gente com conteúdo a gente encontra, Sim. gente com boa vontade a gente encontra, mas assim, nem todo mundo consegue lançar um curso. Então, como que você construiu toda essa trajetória? Vou lançar um curso, né? Porque a gente fica pensando, quem que vai fazer meu curso? Quem que vai pagar esse valor, né? Porque entre eu saber o que realmente o meu curso vale e eu acreditar que vai ter um público, há um caminho diferente. Mas eu posso até colocar uma coisa que eu notei, ela sabia muito bem quem era o público dela. Exato. Acho que esse, Eu acho que esse é um pontapé é um importante, né? desafio muito pra quem... Poxa, eu sei, a gente, por exemplo, sabe bastante coisa de sono, tá. Mas qual é o público que mais... Quer Pra quem aprender que eu tô sobre isso? falando? Pra quem que eu tô Uhum. falando? Porque não adianta você falar, vou falar de sono pra todo mundo. Não. Qual que é o público específico? Você falou, o recém-formado que precisa, em 4 meses, mudar a história dele. Sair de uma faculdade que muitas vezes não dá o know-how que ele precisa pra ele virar um expert mesmo, né? Então você sabia muito bem seu público. Eu acho que esse foi o primeiro passo que, na verdade, é o mais difícil. Na minha opinião, é o mais difícil você saber, de fato, quem que é o público que você vai oferecer um produto. A partir desse momento, você consegue construir um produto em cima da dor desse público, né? Perfeito. E só que isso também vai mudando, né? Tipo, eu sabia exatamente quem estava ali, porque já tinha os cursos presenciais, então eu já tinha uma boa noção do que eles queriam nesses cursos presenciais, mas ao mesmo tempo o online ele traz muitas objeções. Então, por exemplo, como que você vai me ensinar a fisioterapia online? Como que você vai pegar na minha mão e mostrar se eu tô fazendo certo? Sabe? Tipo, vão criando várias coisas. Você vai tendo que aprender como de verdade, porque eu também tinha essa objeção. Como que eu vou ensinar alguém online? Como que eu consigo fazer isso? Fisioterapia EAD, como assim, né? Então, assim, a gente fica assim, poxa, mas como que... E hoje a gente tem um entendimento, qual a câmera que tem que pegar? Como que eu explico? O que eu tenho que dar de informação para ser o mais fácil deles reproduzirem? Mas é diferente, porque a pessoa já fez algo na graduação, né? Ela não aprendeu só no online. E ali, com certeza, existem coisas práticas que vão ser muito melhor no presencial. Mas como o foco do curso é raciocínio clínico avançado, é discussão, então eu conseguia quebrar isso. Porque eu falei, não, mas a gente vai trabalhar algo que vocês não estão conseguindo fazer aí. Que tem uma parte teórica, vamos dizer, no teórico no sentido de falar, que vai levar para a prática clínica, que vai fazer você ter mais resultado. Então, no começo, é muito interessante isso, porque no começo, eu vou dizer assim, o meu curso era só raciocínio clínico avançado. Então, ele era focado em raciocínio clínico avançado. Eu pegava a patologia e eu falava qual era o raciocínio que eles tinham que fazer e tal. Mas eu não falava como que ele avaliava, como que ele tratava. Porque na minha cabeça ele já sabia. É por isso que eu tô falando que o público vai mudando. E Porque ele vai lá te eu pegava ensinando, quem né? já sabia, E vamos vai dizer. te dando os direcionamentos de mudança, né? Eu tô falando, gente, você sabe avaliar, mas você não tá sabendo gerar resultado. Então deixa eu falar pra você como que você gera o resultado. Porque, a técnica XYZ você já sabe também. Então eu considerava que eles sabiam. E a grande maioria na época sabia. Então foi mudando um pouco. Hoje não. A partir do momento que finalizou o primeiro ano, o pessoal falou assim, mas me ensina a avaliar do jeito que você avalia. Aí surgiu a parte de avaliação. Falei, então eles não sabem avaliar do jeito que eu avalio, deixa eu mostrar.
Aí depois, me ensina as técnicas que você sabe fazer. Opa, vamos pegar aqui a parte de tratamento. Então, hoje, ele é completaço. A pessoa entra, ela aprende a avaliar, faz a parte do raciocínio, vê as técnicas aqui. Então, ele foi incorporando à medida que foi crescendo. A necessidade esse curso do ainda público. existe. Ele existe. Ele existe. É o mesmo Só que ele é aprimorado, dinâmico, né? Aprimorou, ele é dinâmico. você foi acrescentando essas ferramentas. E ele é só no né? online, tem a turma presencial, o presencial é um outro modelo? Como que é Ele esse é ecossistema? só no online. Tá. Ele é só no online, a gente não levou ele pro presencial, porque se torna muito difícil de... Não tem como em 3 dias eu puxar algo assim dele. Mas a gente já fez alguns testes, vamos dizer, de fazer uma turma presencial. Por exemplo, RCA na prática. Vem para cá e vamos fazer uma prática de como que era esse raciocínio lá. Então, a gente já fez, foi muito legal. Mas hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de cronograma. Porque a gente tem tanta coisa que para a gente encaixar os presenciais no meio ali se torna um pouco difícil. Mas é algo que a gente ainda quer trabalhar melhor. Porque ainda mais que eu moro em Natal. Então, os nossos alunos é sul-sudeste, a grande maior parte. Então, eu preciso fazer em São Paulo. Não tem como eu fazer só lá. E esse movimento para Natal? Sua clínica hoje em dia é Natal? Essa é interessante. Fez um movimento bom, pois já. então. Rondonópolis, doutorado em São foi. Paulo, agora você está estabelecido em Natal. Curitiba também. Eu me reconheço um pouquinho nessa... Pois é. Porque aí, quando a gente São abriu a 3 nômades aqui, clínica né? no Mato Grosso, eu tinha um sonho de fazer aquela clínica bombar. E foi surreal, porque a gente nunca atendeu convênio na clínica, sempre fui no particular. E a minha história com convênio lá no passado, eu falei, não quero não. E aí a gente fez a clínica rodar com 5 fisioterapeutas ali, tipo, enchendo. Então, tinha um fisio na ortopedia, daqui a pouco encheu, eu coloquei 2. Tinha um no Pilates, 2, tinha 3 no Pilates, não sei o que, foi crescendo. E era só paciente particular, então a clínica foi um sucesso total. Só que aí vem a pandemia. Então, eu já estava no digital, eu tinha entrado em janeiro de 2020 no digital, aí a gente já estava estruturando essa parte digital e a pandemia veio e a parte física deu uma segurada, né? Então, ficou fechado, aí a gente teve aquela fase super difícil, aí a gente foi trabalhando ali na medida que deu para manter, vamos dizer assim, a clínica e os seus custos, que eram extremamente pesados ali, né? Uma clínica grande já começa a ter um custo pesado mensal. E aí foi a hora que eu comecei a repensar o que eu queria. Que eu falei, porque aí começa a ficar pesado. Falei, pô, tô na universidade, tenho uma clínica, agora tem o digital que deu super certo, o digital na pandemia deu uma onda gigante, então assim, pra vocês terem uma ideia, a primeira turma foi 65 alunos, a segunda foi 85, a terceira turma foi 210. Escalonando, né? No meio da pandemia, em junho, eu falei, gente, o que é isso? Eu tava impactada, falei, meu Deus, o que é isso? Tô descrente, né? Eu falei, não, peraí. E eu, assim, como que eu vou dar conta de 210 alunos? Porque eu tava, meu Deus, porque a assistência que eu dava, então, assim, foi tudo acontecendo, sabe aquela história? Primeiro você cresce, depois você organiza. Acontecendo, deixa eu organizar. E aí eu comecei a repensar. E eu falei, e agora? Eu não dou conta de fazer tudo, eu preciso começar a otimizar isso. E aí foi como eu comecei a pensar. Eu falei, poxa, eu gosto de praia. Eu sempre quis morar na praia. Eu não escolhi morar no Mato Grosso, eu vim por causa de um concurso. Será que já deu esse tempo do concurso? Não sei o que. Comecei a repensar. E por mais que, enfim, eu gostasse muito da clínica ali, né? Ela bombou muito. Eu não sou tão apegada a estar com algo. Não é porque deu certo que eu era apegada. Só que eu tinha um grande problema. Eu afastei para fazer o doutorado recebendo. E quando você afasta, você assina. Fala, olha, eu passei 3 anos e meio longe. Quando eu volto, eu tenho que ficar no mínimo 3 anos e meio. Eu só tinha cumprido 1 ano e 8 meses. E eu falei, eu tinha esse dilema. E eles queriam que eu devolvesse tudo. E eu falei, caramba, e agora? Será? E aí foi isso que aconteceu. Em fevereiro de 2021, pedi exoneração. Chegou uma GRU de 130 mil para pagar, para devolver o salário que eu recebi. Na lata ali, à vista. Aí fechei a clínica e fui embora para Natal. Falei, não, vou para Natal, a Raíssa, que é minha esposa, ela é de lá. A gente pensou em algumas outras praias. Falei, não, Natal vai ser massa. E a gente foi para Natal. Eu falei assim, como a empresa então vai focar no digital, a gente consegue tocar de lá, de Natal. E lá eu abri um consultório. Então eu falei, não, vamos começar de novo, do jeito que eu sempre fiz, vamos começar devagar, ninguém me conhece. E agora que a gente vai abrir uma clínica. Natal Agora significa nascimento, né? Natal, renascimento. Então, nada mais propício para isso que você viveu, né? Eu acho que... Natal é nascimento. Então, e falando em Natal, a gente lembra a história de Roma, né? Roma acabou porque cresceu muito e não soube como conduzir, né? Então, eu acho que esse desafio do profissional também, porque você cresceu
E manter esse crescimento também é desafiador, né? Como Total. que você enxerga isso tudo? Eu acho que entendendo as demandas do seu público, não é isso? Exatamente. E hoje a gente passa muito por isso, porque assim, o que a gente cresceu lá, tipo, sabe quando se torna normal? Falei, não, isso já é normal pra mim, agora eu preciso crescer além disso. Então, aí a gente começa a buscar formas, estratégias de como que eu posso ir além, como que eu posso vencer outras barreiras, furar outras bolhas, né? Então, hoje a gente vive esse processo. Mas, assim, estar em Natal pra mim foi muito gostoso. Eu curto demais estar lá, embora eu às vezes fique um pouco na dúvida se eu deveria morar em São Paulo, por exemplo, para ficar mais fácil a vida. Mas hoje ainda não. A gente tá focado, a gente acabou de alugar um espaço muito grande lá, então nosso escritório está crescendo, a gente tem 16 funcionários internos no escritório, a gente vai abrir um escritório maior, a gente está abrindo a clínica grande, a gente está abrindo um espaço de gravação de aulas online, a gente tem a pós-graduação, então a gente está realmente crescendo o time lá em Natal, e a gente tem os eventos presenciais aqui em São Paulo, né? O Gui participou como palestrante do nosso congresso, o RCA esse E eu ano. queria tocar nesse assunto aí, porque eu fiquei impactado de saber que você era uma pessoa que não conseguia apresentar um tema na faculdade. Olha isso. E o Hoje em dia Gui, ela né? viu um congresso. E o Gui me falou que você encheu Encheu. um evento assim com 1.000 pessoas, mais? Mil pessoas, 1.000 pessoas, né? fisioterapeutas. 1.000 fisioterapeutas. Como foi isso pra você, pra aquela menina lá de 20 anos atrás, enxergar isso? Pois é, eu acho que é isso que me emociona bastante, porque realmente é muito desafiador fazer um evento presencial. Então, assim, o congresso é uma coisa que eu nunca imaginei na vida. Falei, vou fazer um congresso. Pra que eu vou fazer um congresso? Não, eu vou no congresso dos outros. Eu vou palestrar no congresso dos E outros. você se emocionou aqui, porque Muito. você esperava convites para esse congresso, né? Então, E na que época... Convite. Não sei pra se um eles congresso. vieram para um outro congresso, alguma coisa assim, mas Exatamente. você fez um evento, né? Que ficou aí... Exatamente. Nessas 1.000 pessoas que participaram lá, elas estão, assim, impactadas com todo o recebimento de conteúdo, né? Então, olha a mudança de paradigma. Quem era Total. você, né? Uma menina sonhadora... E quem é hoje a Valquíria, que continua sonhando, né? Total, sempre vai muitos continuar, mas sonhos. realizando esses sonhos, né? Eu acho que isso é inspirador para todos nós, né? Demais. Que estamos ouvindo aqui. Demais. E como que hoje em dia está construído o seu ecossistema, assim? O que você tem dentro dele, assim, de construção em torno da Valquíria? E aonde você... Qual visão que você tem de onde ele pode chegar? Na verdade, visão, acho que você tem uma visão desde lá do começo, né? Eu falo que a visão a gente tem muitas vezes desde o começo, mas o olhar que muda. É aquela coisa, às vezes você subiu uma montanha, depois que você subiu essa montanha, você tem um outro olhar. Mas a visão é aquele sonho, aquela coisa que parte lá do começo, o propósito. A base estava né? A base pronta, tava né? pronta, né? É verdade. E aonde você pensa em chegar agora, assim, tipo... Como é que é a sua estrutura hoje? Onde que você vê a Valquíria daqui a uns 10 anos? Gui, eu acho que a gente tem uma qualidade que é realmente olhar muito para o nosso aluno e entender o que ele precisa. Então, eu não fico criando coisas antes de entender se é uma necessidade no mercado para eles. Então, eu via que eles precisavam ser melhores fisioterapeutas, melhores clínicos. Tá, qual é a dificuldade? Eu entendi que a dificuldade era raciocínio clínico. Como que eu posso ajudar nisso? Então, a gente criou essa formação. Que ela não deixa de ser... Hoje eu não tenho, tipo, vamos dizer, uma porta de entrada baratinho, não. Tipo, é uma formação. Quer aprender, a gente vai te ensinar. Mas hoje a gente tem... Enfim, é a formação. Aí, a gente foi entendendo que alguns profissionais, eles valorizam muito o título. A pós-graduação, para muitas pessoas, são importantes. Não só para ele, como estudo, como conhecimento, mas no ambiente social, no ambiente familiar. As pessoas valorizam mais quem tem um título de pós-graduação. Tem gente que o sonho dela é chegar... Né? Total, às vezes um concurso, mas às exato. vezes eu tô falando até de coisa simples, de você chegar pro seu pai, pra sua mãe, e falar assim, mãe, agora eu tenho uma especialização, agora eu tenho uma pós, sabe? Tipo, o meu filho, a minha filha, são coisas que no ambiente social, às vezes, é muito importante. Então, a gente tem a pós-graduação, que ela seria um próximo passo aí, de módulos inéditos que não tem na formação, trazendo para ampliar um pouco mais essa especialidade para tratar a dor ali desse fisioterapeuta. E aí tem a grande dificuldade, que é do empreendedorismo. Porque a grande maioria é cheio de crenças de vendas, não sabe fazer captação, assim como eu não sabia lá no começo, não tem coragem de vender nada, tipo, de cobrar do paciente, né? Tipo, terminou a consulta, não sabe nem o que falar com o paciente, tipo assim, e aí, como que eu peço o paciente pagar?
não sabe. A Valquíria bate muito nessa tecla de venda, né, Valquíria? Que todo profissional de saúde tem medo de vender, né? E às vezes não sabe passar o real valor dele, né? Ele acha que o paciente vai, sei lá, achar ele um mercenário. Pô, você tá me cobrando R$500 uma consulta? Não, que isso? Eu tenho um problema, você não vai me ajudar? E ele acha que o paciente vai achar. Então, existe um trabalho muito forte de técnicas de vendas, de crenças mesmo. É isso que eu ia perguntar, se essa estrutura também, quem está com você muda esse paradigma na cabeça deles, né? Porque é algo difícil, né? É muito. Então, aí a gente criou uma mentoria que é de marketing de venda e gestão para fisioterapeutas. Então, ela é focado em realmente pegar esses físios que, pô, eu já sou bom clinicamente. Às vezes o cara já fez 20 anos, não sei o que, e ainda tá lá ganhando 3 mil, 4 mil, 5 mil no mês. Falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu tenho aluno aqui em consultório que ganha 50 pau no mês. Vamos fazer as coisas acontecerem, você está ajudando as pessoas. Aí a gente bate muito e fala assim, olha, você deixar de vender para o seu paciente é um desserviço para a população. Você deixa de ajudar essa pessoa, ela está precisando, ela vai pagar mais barato para o cara da esquina que é pior que você e vai ficar ali rodando e aí ele vai falar para você assim, ó, a fisioterapia não funciona, porque eu já fiz 10, 20, 30 sessões lá, você que tem que tomar a frente e fazer esse cara melhorar. Mas aí é isso que eu falo também, para quando vão falar assim, aí questão de convênio, não sei o que tem... O preço mais valioso que a gente se paga é o nosso tempo. Se você vai em profissionais que não estão gabaritados para resolver o seu problema, você está perdendo o dom mais precioso da tua vida, que é o tempo. Então, ainda mais a gente que trabalha com sono. Imagina, a pessoa às vezes passa por diversos profissionais até chegar na gente, né, Jor? Você pega quantos pacientes assim toda semana? Vários. A gente você vê e fala, poxa, esse diagnóstico poderia ter vindo já, ó. Há muito tempo, mas ficou nessa. E muitas vezes bateu na questão, tipo, eu tenho um convênio, eu vou usar o convênio. Eu não quero pagar. E aí, na hora que ele realmente pensa em investir na saúde dele, porque é um investimento, ele consegue realmente aí sim os resultados. O diagnóstico certo, o tratamento certo, o manejo da doença dele. Exato. Entendendo que é uma doença crônica, até uma programação de como ele vai lidar com isso, provavelmente pro resto da vida, muitas vezes, né? Então, o valor, não é o preço, é o valor do seu serviço, né? Exatamente. Porque na verdade, eu sei que é uma palavra já bastante utilizada, mas você está empoderando fisioterapeutas para conhecer, né? Sim. Você está dando instrumentos e empoderando, né? Então, eu queria que, chegando à parte final, o que você poderia dizer para essa pessoa, esse profissional de saúde, né, que está ali e vivendo esse dilema que talvez há 10 anos atrás foi crucial para você, 2013, né? Foi um ano difícil. E como que ele poderia começar? Não tem receita de bolo, não tem, assim, 5 fórmulas de sucesso, não existe, mas por onde ele poderia começar a isso, né? Entrar num processo, né? E se você for fisioterapeuta, olha, a Valquíria já tem aí todo um modelo já muito bem formado para o fisioterapeuta, né? Mas o que você poderia orientar dentro dessa questão, né? Hoje está aí com um livro de sucesso, com um programa de sucesso, uma clínica andando, morando na belíssima Natal. Então, como que qualidade de vida poderia começar? Alguém que está cansado já de passar por tudo isso. Total. E é muito doido, falando de sonho, também nunca imaginei escrever um livro, né? Também entra naquela. Outro sonho, né? Outro aí que apareceu aí depois. Mas assim, não é fácil, né? Eu acho que tem muito profissional que ele tá ali trabalhando 8, 10 horas por dia e ele não consegue enxergar uma saída. Cara, na cabeça dele ele tá fazendo tudo. Pô, tô trabalhando, sei lá, tô fazendo uma pós-graduação, tô fazendo alguma coisa e não consigo ir para frente, não consigo agendar paciente, as pessoas não vêm, não consigo cobrar. E o primeiro passo é a gente realmente reconhecer que a gente tem essa trava, que a gente tem essa crença, que a gente tem essa dificuldade. Fala assim, poxa, se eu não estou indo para frente e se eu sou bom, né? Tipo, eu sou bom, tem alguma coisa que eu preciso melhorar e eu preciso buscar um ambiente para isso. Então, o ambiente ele muda muito. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, a gente imaginando, por exemplo, um aquário cheio de peixinho. Cara, o peixinho que está ali dentro do aquário, ele não vai sonhar com fora do aquário. Ele só consegue enxergar a vida dele ali dentro. Então, é todo mundo ali dentro, rodando, comendo ali dentro, e aquilo, ele não consegue sonhar grande. Agora, se ele imaginar ele furando a bolha, ele saltando aquele aquário e caindo no oceano azul, tudo pode acontecer na vida dele. Vira filme, né? Procurando Nemo. É quase isso, né? Vira filme, Procurando Nemo. Eu acho que também é isso, né? O enxergar além é o pontapé inicial, não tem como.
Não tem como. E também, assim, tá tudo bem se você tá satisfeito com o valor que você ganha, tá tudo certo, mas é a insatisfação, né? E você veio com esse incômodo em diversos momentos da sua vida, né? Que fizeram mudar a sua rota. Foram camadas, né? Foram camadas, exato. E eu acho que a insatisfação é tudo, né? Exato. E eu ia falar isso, às vezes não é nem só a questão financeira, às vezes é o reconhecimento que não vem. Porque a questão financeira é uma coisa de cada um. O quanto que ele espera, o quanto que entra, mas às vezes o reconhecimento do pai, da mãe, de um colega profissional, do próprio paciente. Às vezes as pessoas elas são frustradas porque elas não têm esse reconhecimento. E ela precisa aparecer para que as pessoas possam reconhecer elas. Porque o cara que é bom e está dentro do consultório fechadinho, ninguém vai saber que ele é bom. Ele precisa aparecer para as pessoas, pô, esse cara é bom. E hoje a gente vive isso, né? As pessoas têm essa dificuldade de como se mostrar. Como se mostrar sem dizer, sei lá, que eu sou arrogante, porque eu isso, eu aquilo. E é isso que a gente vai aprendendo. Como que eu vou colocando o meu jeito de fazer aquilo, dos meus valores, da forma mais simples possível e ajudando as pessoas. Então, acho que quando a gente vai com o objetivo de ajudar alguém, de servir alguém, não tem como dar errado. Então, empreender não é um pesadelo. Não é um pesadelo. Empreender é servir outra pessoa. Só que você recebe por isso, você recebe bem ainda. Olha, fica a dica, olha, assim, o case de sucesso dizendo que recebe bem, então a gente acredita, né? E eu acho, assim, receber uma pessoa inspiradora como você, eu acho que, né, Gui? Pessoas que falam com os olhos brilhando são as pessoas que nos motivam a sempre crescer e você é essa pessoa. Então, seus olhos brilham em todo momento quando você está falando do que você faz. E eu acho que é isso que faz realmente modificar a trajetória, né? Lógico que técnica existe para tudo. Você tem profissionais que podem realmente te auxiliar nisso tudo, mas se seus olhos não brilharem, nada disso atinge um nível satisfatório. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem aí final para todo mundo sobre como que a gente pode ter sucesso fazendo o que a gente ama, né? Falar de dor não é legal para os pacientes, não é legal para os profissionais, todo mundo foge. Você transformou isso numa experiência agradável e, mais do que isso, você trouxe soluções, né? Para o público, para os pacientes e para os profissionais que hoje te buscam para trazer melhor qualidade de vida. Então, como que você finalizaria toda essa nossa conversa trazendo essa mensagem final? E o Gui tem uma pergunta surpresa, hein? Tá. Depois eu vou deixar aí para ele. Eu vejo que o contato, a forma com que a gente enxerga isso do paciente é a mesma com outro profissional da saúde no sentido de ajuda. Então, quando eu tenho um paciente com uma dor crônica, por exemplo, muitas vezes ele está sem esperança. Ele não acredita mais em nada. Ele está loucamente buscando alguém que possa falar algo, mas ele não acredita realmente que alguém vá ajudar ele. Às vezes ele tem dor há 20, 30 anos, ele não acredita. Então ele não tem mais esperança naquilo. Então acho que o nosso papel ele é muito forte no sentido de trazer esse nível de consciência para a pessoa de que há essa esperança, mas a gente precisa de uma habilidade de comunicação muito boa, porque não depende só do conhecimento, eu tenho que ser muito bom, mas eu tenho que saber mostrar para essa pessoa, colocar aquilo para ela enxergar e para ela renovar a esperança e falar assim, vou fazer. E o profissional da saúde é a mesma coisa, ele também está frustrado, ele também às vezes não acredita. Não chega com essas promessazinhas milagrosas não, que eu sei que é tudo fake. Então, sim, é tudo com integridade, é servindo e fala assim, não, eu vou te dar a mão, a gente vai junto, porque depois que ele vira essa chave, que nem do congresso presencial que tinham lá 1000 fisioterapeutas, é cansativo, é doído, mas a hora que chega um aluno, segura na minha mão e fala assim, você mudou minha vida, isso daí renova. Você fala assim, eu tô cansado. Não, mas espera aí, eu preciso Vem continuar. uma energia não sei de onde, né? Eu preciso continuar. Então, assim, é a mesma coisa. É o paciente que você transformou a vida dele, é o profissional de saúde que você transformou a vida dele. Isso é o que faz a gente seguir querendo ajudar cada vez mais e querendo servir cada vez mais. E quando você transforma de verdade, a pessoa ela vai te pagar feliz da vida, porque aquilo mudou a vida dela. Acho que é isso. Nossa, sensacional. Até embargou. Agora, olha, lencinhos, porque hoje foi super emocionante aqui, né? E eu vou deixar esse momento da pergunta surpresa, hein? Eita. Vamos lá, surpresa! Mas só agradecer, né, Val, por você ter vindo aqui, aceitado o convite. A Val, gente, para quem não conhece, nos bastidores ela é igual, ela ilumina todo lugar que ela passa, assim, é uma pessoa que abre portas também para quem tá ao lado dela. Eu agradeço muito por você ter aceitado
na hora, assim. Gentileza é uma enorme honra. de estar aqui. E parabéns pela tua história. A gente tava na dúvida do que a gente traria pra essa conversa, né, Jorge? A gente fala, pô, ela fala muito de dor. E a gente poderia muito bem fazer um episódio hoje sobre dor e sono. Eu acho que muitas pessoas que entraram nesse episódio esperavam isso. Mas se depararam com uma baita história de uma mulher fantástica aí, e um exemplo inspiradora, e um exemplo para todos os profissionais da saúde que com certeza já se enxergaram em algum momento de todas essas camadas que você já passou. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu tô aqui, eu preciso às vezes dar um passo além e ampliar um pouquinho minha visão para eu conseguir realmente realizar meus sonhos. Então, parabéns por ser essa pessoa que ilumina a vida de tantas pessoas também. E Isso. para terminar, né? Qual mensagem você passaria para quem tá ouvindo, né? Aquela mensagem que a pessoa não pode dormir sem essa. A pessoa não pode Dormir sem essa. Ela fala, vai Algo mudar essencial, o sono dela. A mensagem é: não há crescimento dentro da zona de conforto. Cara, você quer crescer, vai doer, vai ser difícil, mas é recompensador. Saia do Vai aquário. doer muito mais se você ficar lá. Vai pro na sua vida oceano, né? acomodado. Vá pro oceano, com Vai pro certeza. oceano, né? Azul. Você foi lá pra Natal, já tava na... É, tá vendo? Mensagem subliminar. Exato. Tô até surfando em Natal. Não, gente... Coisa boa. sensacional. Vou Olha, programar a umas férias em Natal, sabia? Olha, já ficou aí, fica a Ó, dica. fica o convite Olha, pra não gente gravar um convite que a episódio gente lá em vai Natal. mesmo, hein? Vamos. Tá vendo? Não convida que a gente vai mesmo. Você tem um podcast, né? Tem, Val? raciocina comigo. Isso. Então fala assim, fala pro pessoal, onde é que o pessoal pode te Exato. encontrar, suas redes, o que você tem de Legal. podcast, tudo. Legal. O Instagram, que é o local que eu mais utilizo mesmo, que é doutora Valkyria Fernandes, que é tudo diferente, WLKY. E eu tenho um podcast, sim, que é voltado para a parte da fisioterapia. A gente aborda também a parte científica de vários tratamentos. A gente também já trouxe algumas coisas voltadas para empreendedorismo também. E chama Raciocina Comigo podcast. Sensacional, pessoal. Já segue logo, né? Já aproveita essa oportunidade. E agora, hoje é dia de lançamento desse livro aqui em São Paulo, e por isso que a Val tá em São Paulo, e nós vamos, né, Jorge? Estaremos lá, né? E para vocês também fica a dica de leitura, né? Melhor título não há, né? Você Ficou muito não bom é título. sua dor. Não é. Não é sua dor. Val, Gente, obrigado, foi fantástico. viu? Obrigado mesmo por toda a entrega. Muito Foi obrigado. super emocionante esse episódio. E você que está acompanhando a gente, aproveita e compartilha esse episódio com quem você acha que precisa saber mais sobre esse assunto, sobre essa mensagem tão importante. E siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @durmacomeçapodcast, no YouTube, no Spotify. E a gente está aqui aprendendo muito e recebendo pessoas especiais. E aguarde novos episódios do Durma Com Essa Podcast. Até a próxima. Show, obrigado, gente. Um Val. prazer estar aqui. Vocês são incríveis. Parabéns pelo trabalho de vocês e até a próxima. Uhul. Obrigado.